E aí, nação alviverde, bem-vindos ao Porco Mania, o canal onde a zoeira é verde e o amor pelo Verdão é eterno. Imagina só, você aí, torcedor sofrido, achando que o Flamengo vai reagir e encostar na gente? Você viu que os caras do All Sport falaram sobre o Palmeiras na reta final do Brasileirão? Olha isso, mano! Eles estão debatendo se o Mengão tem obrigação de ganhar 4 jogos seguidos, incluindo contra a gente. Mas ó, o Palmeiras é o grande favorito para atropelar o Bragantino. E ainda tem enquete mostrando que 44% acreditam que a vantagem vai para 5 pontos. Meu Deus, se isso não é sinal de que o título tá vindo pro Allianz, eu não sei o que é. Eu sou o seu host favorito e hoje vamos reagir a esse debate do All Sport, rir da cara dos rivais e exaltar o nosso Verdão que fretou avião para os hermanos voltarem voando. Fica grudado aí que vai ter provocação, piada e muito avante palestra. Quem acha que o Abel vai poupar o Piquerez pro Clássico e ainda ganhar fácil? Comenta aí antes de começar. Bora pro react, porco! Flamengo marcando gol a cada 14 chutes. Aqui no Palmeiras a gente marca de canela e sai comemorando. Verde a cor da inveja deles. Bom, o Flamengo tem desfalques, hein, para enfrentar o Botafogo. Saul, Alan e De La Cruz devem jogar no gramado sintético. Já o Pulgar pode voltar a atuar só depois de se recuperar da lesão. É isso, né? Então, esses três não vão jogar por causa do piso de plástico. Não vão jogar. Provavelmente não. O Saul tem dores no tornozelo, eles não querem piorar o jogador. O De La Cruz não joga no piso de plástico e o Alan também é um problema no pé lá também, que seria pela mesma razão. Aí vão deixar os caras para o jogo do Palmeiras, que é domingo, né? Eles não querem correr o risco de perder jogadores para domingo e para jogos subsequentes, né? Porque agora é uma sequência. O Flamengo tem a obrigação de ganhar 4 jogos. Isso. Assim, a obrigação que eu falo assim, para ele ficar numa boa posição. Não resolve. Inclusive do Palmeiras. Não vai decidir o campeonato agora, mas se ele quiser reagir na tabela, ele tem que vencer. O Botafogo, o Palmeiras, o Racing e o Fortaleza. No sábado subsequente é o jogo contra o time argentino. Aí depois ele poderia até empatar com o Racing se ele vencer no Rio, né? Ele tem que ganhar 4 jogos para ele ficar numa boa posição na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Não tem outro, isso é inegociável, não tem outro jeito. Claro que se não ganhar, não quer dizer que acabou o campeonato. Faltarão 9, 10 partidas ainda para Palmeiras, para Flamengo. Mas, em tese, hoje, se você olha, o Flamengo fez 8 gols contra o Vitória e depois fez 8 gols em 8 jogos, contando Libertadores e Brasileiro. Isso, a gente tem uma tela isso aí, daqui a pouco. Um negócio assim assustador. O Flamengo, para fazer um gol, finaliza quase 14 vezes. Vamos colocar essa se não melhorar aí, a pontaria depois de 10 dias sem jogo, treinando, descansando, né? Retiro também no CT, lá, pelo amor de Deus. Né? A gente fez um recorte sobre isso, a gente tem os números dos gols feitos e pontos tal nas últimas rodadas. Ó, nos 18 gols, os últimos 10 jogos do Flamengo foram 18 gols marcados e 6 gols sofridos do Flamengo. Aí tira o jogo do Vitória? Exato. São 10 gols marcados. São 10 gols marcados. Isso, e 6 gols sofridos. Então, 10 em 10 jogos, né? É um aí gol seriam 9 jogos. 9 jogos, 18 gols. Aí são 10 gols em 9 jogos e 6 gols sofridos. Esse é o grande... E nos últimos 8 são 8 gols marcados. Exatamente. A média, por finalização, é de 13,70 e pouco, quase 14. Ou seja, o número de 14 finalizações é... para fazer um gol. O time que tem Arrascaeta, tem Pedro, Bababá, Luiz Araújo, né? Eu acho o fim da picada. Eu concordo com você. E olha como a gente compara com os outros disputantes aí do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, esse aí é o do Flamengo. A gente tem o do Palmeiras também, não tem? Tem, do Cruzeiro. São 13 gols marcados e 7 gols sofridos. Também não é uma marca incrível, mas é uma marca... mais equilibrada. Mais equilibrada se você tirar aquele jogo mais distribuída. E aí, o do Palmeiras, que é o líder do Campeonato hoje. São 27 gols marcados e apenas 9 gols sofridos. Tá, e o Palmeiras, 4-1, um monte de gente, fez 4 gols no Fortaleza, no Internacional, 3 no Vasco, 3 no São Paulo, River. 4 no Juventude, 3 no River, enfim. E o Flamengo tem 8 gols num jogo. Então, se você tirar esse jogo, aí você tem 9 jogos e 10 gols. Exatamente, isso é muito pouco. É o mais assustador. Em 8 jogos é 8 gols. O Palmeiras começou a dar a resposta que a gente tanto cobrava, né? Depois de ter um time muito caro e com muito investimento, o Palmeiras começou a jogar muito bem, né? Deu a resposta que a gente imaginava que pudesse dar com todas essas contratações. E o Palmeiras que encara o Bragantino, sem a dupla estreante da seleção argentina, é isso? O Palmeiras fretou um avião para eles saírem. Eles jogaram ontem à noite contra Porto Rico e Miami, Flaco e Aníbal. O Flaco começou o jogo.
deu uma assistência num belo pivô de futsal para o McAllister e saiu aos 60 minutos, aos 15 do segundo tempo. O Aníbal entrou no segundo tempo, entrou bem também no jogo. Então, acho que jogar 90 minutos para os dois é bem complicado. O Flaco tem 60 minutos, o Aníbal jogou mais ou menos uns 45, 30 minutos. Não devem jogar os 90, mas eles devem estar à disposição do Abel, porque o Palmeiras fretou esse avião para vir de Miami para São Paulo, num voo de 8, 9 horas. Devem estar chegando, se é que já não chegaram. Vão descansar agora durante o dia lá no centro, na academia de futebol, para ver se eles estão à disposição no jogo às 7 da noite. E não joga o Gustavo Gomes, né? Que tava jogando Gustavo Gomes não joga porque estava na Coreia, o Facundo e o Emiliano estavam jogando na Malásia, só que jogaram segunda-feira, também não devem estar nas condições ideais. O Vitor Roque volta de suspensão. Então o Palmeiras, eu imagino que o Palmeiras vai jogar com uma escalação praticamente idêntica ao que jogou contra o Juventude, com a diferença de sair o Bruno Rodrigues para entrar o Vitor Roque. Então joga o Bruno Fux como um terceiro zagueiro ou como um camisa 5, dependendo do momento do jogo, já que não tem nem o Aníbal nem o Emiliano. O Giai pela direita, porque o Kelvin ainda não está bem. O Piquerez pela esquerda. Aliás, o Piquerez está pendurado. Então, de repente, o Abel pode até pensar em colocar o Jefté para jogar e poupar o Piquerez para enfrentar o Flamengo no domingo. Mas, tirando isso, eu acho que é um time muito parecido com o Maurício, Veiga, Felipe Anderson. E aí tem essa questão do avião. E é curioso porque o Palmeiras normalmente usa o avião da Leila para isso. Só que o avião da Leila está sendo utilizado por ela para ter ido até Assunção, lá no Paraguai, na reunião da Conmebol. Então a Leila colocou um outro avião. Né? É um negócio absurdo. Né? Sobra avião. Sobra avião da Leila. Ele pega aquele, e tem um outro detalhe, um outro avião, viu? O avião da Placar Linhas Aéreas, que o Palmeiras usa também para fazer as viagens, foi usado ontem, adivinha por quem? Por quem? Um chute, vai. Pelo Vasco, para ir até Ceará para jogar contra o Fortaleza. Ih, olha lá. Imagina, a Lila chega na garagem dela. Não é a primeira vez. Hoje eu vou com aquele ali. Não é a primeira vez que o Vasco usa o avião da Leila. É mesmo? Eu já tinha publicado isso também. Eu não sei se foi de graça ou pagando. A vez que eu publiquei foi de graça. Hoje, dessa vez, eu não sei. Olha, você vê com as pequenas coisas. Mas está muito na cara. Assim, o noticiário do Palmeiras, Leila, ele é conflituoso o tempo inteiro. E passou a ser com o Vasco, tanto que a Leila e o Lamáquia estudaram a compra do Vasco. Quando o Vasco estava na crise, no começo da crise na 777, a Leila foi cobrada no Conselho do Palmeiras e desistiu. O Lamáquia viajou para os Estados Unidos para conversar sobre o negócio. Eu publiquei, o Lamáquia ficou bravo pra caramba, xingou todo mundo, me xingou também. E é fato, a Leila, a Crefisa, estudou há um ano mais ou menos a compra do Vasco da Gama quando começou a crise do Vasco a 777. Depois de um tempo, emprestou o avião gratuitamente para o Vasco, porque na época a Leila não tinha, o avião da Leila não tinha a licença da ANAC para faturar, só podia usar de forma particular. Essa licença já saiu, então ela pode fretar voos, mas ontem foi usado pelo Vasco à noite para viajar lá para o Ceará para o jogo contra o Fortaleza. Olha só. Casão, no Flamengo tem alguns pendurados, né, o Mauro? Tem. Pulgar, Arrascaeta, tem mais alguém, não me lembro quem agora. E o Vitor Roque no Palmeiras está voltando à inspeção. São Jorginho, Arrascaeta, Pulgar e Carrascal, que estão pendurados, então, esse jogo agora e no fim de semana tem Palmeiras e Flamengo, certo? Então, 4 horas no Maracanã. Quem está mais perto de sair nessa rodada melhor? O Palmeiras, o Flamengo ou até o Cruzeiro? Eu acho que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, pelas dificuldades dos jogos e pelo histórico recente de cada um. O Flamengo vai jogar um clássico. Flamengo e Botafogo é um clássico. Fora de casa, num campo de piso de plástico, né, que o Mauro fala. É diferente. O Botafogo tem um bom time também. Tá ali querendo se juntar assim como o Galo vai querer dar uma atrapalhada, né? Então eu acho que o jogo do Flamengo é muito mais difícil. Palmeiras e Bragantino. O Bragantino também complica o Palmeiras, mas o Palmeiras está num momento que você pode arriscar dizer que é o grande favorito. Pode vencer a partida até por 2, 3 gols, como vem fazendo. Então, eu acho que tem a possibilidade de aumentar para 5 pontos de diferença a rodada de hoje para o Palmeiras. Eu acho que essa é uma tendência natural. O empate Flamengo e Botafogo é normalíssimo. E uma vitória do Palmeiras no Bragantino em casa é normalíssimo. Não é uma coisa absurda.
Muito pelo Flamengo, contrário. o X da questão- Eu tô indo bem na lógica, tá? Sim. O X da questão é como o Flamengo volta da folga, né? Porque ficou 3 dias de folga, depois treinou, não teve ninguém convocado. Como vai ser a resposta do time depois de uma semana de treinos completa? Acho que essa é uma hora importante. Só colocar na tela aí, só para ajudar na argumentação do Casagrande sobre o Bragantino. Ele está 8 jogos sem vencer fora de casa. Olha a tela aí para vocês. 1-1 contra o Mirassol, 2 perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Ceará, perdeu para o Galo, perdeu para o Botafogo de novo na Copa do Brasil. Não, o lance é o seguinte, tá 8 jogos sem ganhar só com um empate. Exatamente. Perdeu 7. Exatamente, perdeu 7. Então, realmente, fora de casa é um desempenho muito ruim. Essa, Mauro, é uma rodada para o Flamengo meio com toda essa questão, né? Descansou, treinou e tudo mais, para dar resposta. A minha curiosidade é saber o que o Felipe Luiz vai apresentar, né? Porque esse foi um tempo, assim, a data FIFA é sempre um inferno para os clubes que têm bons jogadores que são convocados, né? Para diferentes seleções. Para o Flamengo dessa vez foi um presente divino, né? Porque ninguém foi convocado, então ele teve todos os jogadores à disposição, não tem ninguém machucado, lesionado. Esses jogadores vão ficar de fora, por conta do piso, lá onde o jogo vai acontecer. É mais uma medida preventiva do que outra coisa. O próprio Saúl, a informação que eu tenho é que ele não está machucado, mas eles não querem piorar a situação do jogador, então acham que ele vai ser fundamental contra o Palmeiras e por isso ele não deve jogar hoje. Então, ele treinou com todo mundo. Não tinha ninguém no departamento médico. Ele pôde fazer todas as atividades de campo com todos os jogadores à sua disposição. Então, vai ter alguma surpresa tática, desenho tático do time, a forma como vai se comportar, movimentação, finalizações, vai melhorar o aproveitamento das chances criadas, que são pontos fundamentais que o Felipe precisa resolver. Eu estava me lembrando até ontem, conversando com um amigo meu, sobre o que fez o Rogério Ceni no Flamengo em 2020 para 2021, naquela temporada da pandemia. O Rogério arrumou o time depois de uma eliminação de Libertadores e arrancou para o título. Quando ele coloca o Arão na zaga, que ele não tinha o Rodrigo Caio, coloca o Diego Ribas de volante, ele reconstrói o time e ganha o campeonato. Uma arrancada com várias vitórias fundamentais. Os jogos fundamentais, como são esses agora, o Flamengo venceu com o Rogério. Não venceu todos os jogos, mas teve uma vitória importantíssima contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, contra o Inter no Rio, contra o Corinthians no Rio. E foi ganhando, e mesmo perdendo para o São Paulo no Morumbi na última rodada, foi campeão brasileiro. E aquilo foi uma arrancada depois de uma reconstrução do time dentro do campeonato. O Rogério conseguiu fazer isso. Eu acho que o Felipe Luiz tem que fazer algo parecido. Faltam mais jogos do que faltavam naquela época, me parece. Acho que um pouquinho mais. Mas é bem semelhante a situação. Só que na época o Flamengo estava mais atrás, né? O Inter chegou a vencer 9 jogos consecutivos e tomou a liderança do São Paulo, que teve uma queda. Na ocasião lá, o problema do Perninha lá, do Diniz com o Tietê. O São Paulo teve uma queda a partir daquele momento. O Diniz nem termina o campeonato no comando do São Paulo, ele sai antes do final da competição. E aí vira uma briga Flamengo Internacional praticamente e o Flamengo é campeão no final. Acho que hoje cabe ao Felipe Luiz apresentar algo de novo. Se for o Flamengo dos últimos jogos, a chance de acontecer o que o Casagrande falou é muito grande. Agora, se for um Flamengo mais eficiente e tudo mais, aí pode ser que consiga uma vitória, sendo que os últimos jogos do Flamengo contra o Botafogo, o time tem mais resultados positivos no Engenhão do que no Maracanã. O Maracanã tem empate, tem derrota, tem poucas vitórias. E no Engenhão, perdeu ano passado, mas antes disso, teve uma sequência de vitórias consecutivas lá dentro do estádio Newton Santos. Olha, você podia nos dar likes, estamos com 2,2 mil likes, estamos beirando a audiência brutal, então você que está aí assistindo... só 2 mil likes? Você que está aí assistindo, chame alguém que não está na live para entrar aqui, para a gente alcançar a tal da audiência brutal. A nossa enquete está no ar, vamos mostrar aí como que ela está e depois vamos para o intervalo. O que vai acontecer na rodada do Brasileirão pós-data FIFA? Você votou, né? Você votou. Ele falou aqui que vai ficar para 5. Vamos lá. Por enquanto está assim, ó. Palmeiras aumenta a vantagem, 44%, Flamengo diminui 31%, só o Cruzeiro vence 4%, vai ficar tudo como está, 21%. O Arnaldo colocou a Atibaia inteira para votar nesse aí. Nesses 4% do Cruzeiro ali. O Cruzeiro enfrenta o Galo na MRV Arena, certo? Que ganhou há pouco tempo lá na Copa do Brasil, né? Exatamente. Ganhou bem ganhado. Ganhou as duas, né? Em casa, lá no Mineirão e lá. Vamos para um breve intervalo. Pô, nação, que react delicioso esse do All Sport.
Eles acertaram em cheio. Palmeiras grande favorito, Flamengo com eficiência de time de pelada marcando 10 gols em 9 jogos. E ainda ganhamos presente da data FIFA enquanto eles treinam. Abel vai chegar no clássico com o time voando, literalmente, graças ao avião da Leila. E ó, rivais, cuidado! Se empatar com o Botafogo no sintético, a vantagem vai para 5, e aí é só administrar para o título. Adorei a enquete, 44% com a gente. O povo sabe quem manda. Créditos total ao All Sport por esse debate top, galera. Assistam o original lá para mais resenhas. E você, o que achou? Deixa o like se riu da baixa eficiência do Mengão, se inscreve no Porcomania para mais zoeira verde e comenta. Palmeiras vai aumentar para 5 pontos ou vai golear logo? Ativa o sininho para não perder nada. Avante palestra! E lembra, no fim, o porco come quieto, mas ri alto dos rivais. Tchau, família!